Fala galera, estamos aqui mais uma vez tentando trazer conteúdo de qualidade e agora a gente vai começar mais um bloco aqui de dicas, né? A gente vai começar uma tentativa aqui de um projeto novo. Eu falei para vocês aí do nosso canal que a gente teria novidades e hoje a gente começa aqui com essa primeira novidade, que são dicas diárias gravadas em vídeos por mim sobre algum assunto do nosso bloco, dos blocos que a gente está fazendo aí de questões. Então a gente vai alinhar um pouquinho da teoria com um pouquinho de prática e você vai evoluir cada vez mais sobre o assunto. Então hoje a gente vai ter a primeira dica. A gente resolveu separar aqui 8 dicas, né, de virtualização. Talvez ela aumente, podem vir para mais dicas de um determinado assunto. Eu tenho tentado separar os assuntos de acordo com as questões que mais aparecem, né, e focando em pontos específicos, assim, para você ir compreendendo o assunto passo a passo. Então, sem mais delongas, né, esse vídeo ele deve ficar aí um pouco mais longo que os outros, mas a ideia é que cada vídeo não dure mais do que 5 minutos. Então você vai, nesses 5 minutos, ter uma rápida revisão do conteúdo. Então vamos começar aqui pela primeira dica de hoje, que seria uma dica sobre virtualização. E eu queria falar sobre o conceito básico de virtualização. Quando a gente fala de virtualização, eu costumo falar que virtualização é o seguinte: é o cara ser literalmente enrolado. Como assim? Quem é o cara? É o tal do convidado, né? O cara que é convidado para participar da virtualização, ele é literalmente enrolado. Ele não sabe que está sendo virtualizado. Então, a gente vai entender que a ideia básica por trás da virtualização é ocultar os recursos reais e as suas complexidades dos usuários finais. Então, a gente vai ver uma estrutura simples aqui nessa figura, se você observar, onde a gente já observa quais são os elementos básicos de uma virtualização aí baseada na divisão de recursos de uma máquina, né? Então imagina, olha só para cá, a gente tem numa situação normal um hardware, em cima dele a gente tem um sistema operacional, em cima dele a gente tem as aplicações rodando, né? Então isso aqui é uma estrutura normal que você tem no seu computador. Aí você diz o seguinte: ah, beleza, mas eu quero otimizar o uso desses recursos de hardware aqui, dado que eu rodo pouca coisa na minha máquina, então eu quero oferecer esses meus recursos para várias outras pessoas. Então a gente cria aí uma camada de virtualização, e aí essa camada de virtualização ela vai ser criada, e em cima dela a gente pode meio que, vamos dizer assim, executar ou rodar, né, outros sistemas operacionais dentro do que a gente chama de máquinas virtuais. Então, se você olhar para essa figura, você vai ter aqui de um lado esquerdo, né, uma situação onde a gente não tem virtualização, e aqui do lado direito onde a gente tem uma camada de virtualização, que a gente vai ver mais à frente, que ela é chamada de VMM ou Hypervisor, né? Hypervisor. Depois a gente vai entrar em detalhe quais são os tipos de hypervisor que existem. Por enquanto eu quero que você entenda que ele é uma camada de virtualização. Nesse caso, você pode observar aqui que a camada de virtualização ela está colada no hardware, né? Então, esse é o tipo de virtualização que a gente chama, que é feito por meio do hypervisor do tipo 1. Depois a gente vai explicar o que é o tipo 1. Mas o tipo 1 é conhecido também como bare metal. E aí, bare metal é o cara que está colado no metal, ou seja, está colado no hardware, né? A gente vai entender esses detalhes mais à frente. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é o seguinte: olha para os caras aqui de cima, né? A gente tem um sistema operacional e uma aplicação que está sendo executada aqui. Esse cara é conhecido como VM, ou Virtual Machine. Ele é uma máquina virtual, veja que ele tem um sistema operacional, ele usa os recursos do hardware que está aqui embaixo, lógico, passando pelo hypervisor, né? O hypervisor vai ajudar ele a usar esses recursos, dependendo da situação, mas a máquina virtual ela é uma máquina independente, né? Ela é uma estrutura separada. Então, virtualização tem esse conceito: você pega um sistema operacional e um conjunto de aplicações que rodam em cima desse sistema operacional e virtualiza para ele o que? Toda a complexidade de recursos de hardware, e isso fica transparente, ou seja, na virtualização propriamente dito, a gente, o convidado, né, que essa virtual machine é considerada convidada da máquina que está virtualizando o seu ambiente, né, que a gente chama de hosted. Então aqui a gente tem mais um conceito, né? A gente tem que essa VM é chamada de convidada, e
a estrutura aqui de baixo, né, onde a gente vai rodar o nosso hardware, né, onde a gente tem mesmo os recursos, a gente chama isso aqui de host, né? O host é justamente quem hospeda aí a estrutura física e o convidado. Então essa é a ideia básica de, no caso, virtualização. A gente vai ver que existem várias outras palavras-chave. A gente até deixou essa estrutura aqui, né? Virtualização, a gente vai falar de rede, sistemas operacionais, sistemas convidados, recursos, hardware, plataforma, etc. E a gente vai mostrar isso ao longo dos próximos blocos. Esse foi o nosso primeiro bloco, espero que você tenha gostado. Se você quiser mais dicas, galera, segue a gente lá no nosso canalzinho no Instagram, t.me/prof.thiago.cavalcante. Aguardamos você lá com um prazer enorme de recebê-lo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera, até a próxima!